Livro de exercícios de um curso em milagres, lição 121. O perdão é a chave da felicidade. Eis aqui a resposta para a tua busca de paz. Eis aqui a chave do significado em um mundo que parece não fazer sentido, nesse mundo de ilusão. Eis aqui o caminho para a segurança nos perigos aparentes que parecem ameaçar-te a cada esquina, trazendo a incerteza para todas as tuas esperanças de jamais achar a quietude e a paz. Aqui todas as perguntas são respondidas, aqui está finalmente assegurado o fim de toda a incerteza, a prática do perdão, o nosso exercício diário de estar sempre perdoando qualquer ponto de vista, qualquer julgamento que a gente venha fazer, numa reação a alguém, a alguma situação. A mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ele ser ele mesmo. A gente não deixa o amor se expressar, porque a gente está cheio de ódio, a gente está cheio de julgamento, a gente está cheio de ponto de vista errado em relação ao outro, Sempre o nosso ponto de vista tem que ser o certo e não. Enquanto a gente ainda estiver carregado de mágoas e de todas essas questões, o amor em nós não acontece. Porque a gente não consegue vibrar o amor. E a gente só sente aquilo que a gente vibra. Então como é que a gente vai pedir amor ou desejar amor se a gente está cheio de mágoa dentro do nosso coração? A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso e de liberar-se da dor. Ela sofre e habita na miséria, espreitando a escuridão sem ver, mas certa do perigo que lá a ronda. Então a gente fica cheio de amargura, A pessoa que não perdoa, ela se torna amarga, ela se torna rude. A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma e de tudo o que vê, medrosa, com raiva, fraca e ameaçadora, com medo de seguir adiante, com medo de ficar, com medo de acordar ou de adormecer, com medo de qualquer som. Todavia, com mais medo ainda do silêncio, aterrorizada pela escuridão e, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz. O que pode a mente que não perdoa perceber, senão a sua própria perdição? O que pode completar, senão a prova de que todos os seus pecados são reais? Se você não perdoa, você está cultivando pontos de vistas que você não quer olhar, situações que você não quer curar. De repente, algo que você sabe que é você que está segurando, é você que está carregando e você não quer ver. O que vem de um ser que está com tanta mágoa assim? O que pode brotar de um ser? O que esse ser pode cocriar? Então, como ele está vivendo sempre aquilo, ele está sempre segurando aquela mágoa, aquela emoção negativa, a realidade dele vai ser sempre a devinda disso que ele está segurando dentro dele. Então não vai existir um sorriso verdadeiro, não vai existir uma amizade verdadeira na tua vida, você sempre vai ser a vítima do mundo, você vai ser sempre a pessoa que todos vão querer longe, que todos vão desejar mal, que todos vão querer, não vão estar nem aí com você, é esse o sentimento que você vai estar tendo, porque é isso que guardar mágoas nos traz, você está cultivando isso dentro de você. O nosso exterior é resultado do que está dentro do nosso interior. Aí mais aqui, a mente que não perdoa está em desespero, sem perspectiva de um futuro que possa lhe oferecer alguma coisa que não seja mais desespero, porque está continuando nesse ciclo vicioso, nessa criação negativa. Pensa que não pode mudar, pois o que vê dá testemunho de que o seu julgamento é correto. Não pergunta porque pensa que sabe, não questiona porque tem certeza de que está certo. Isso é muito interessante. Isso vale para todos nós. Quando você segura um ponto de vista, você não quer olhar para isso, você vai estar cocriando em cima do que como eu falei, do que está dentro aqui, E você está fermentando esse tipo de semente. Semente do ódio, a semente da raiva, da mágoa. É isso que você está adubando dentro de você. E é isso que você vai colher fora de você. E aí essa colheita é fruto do que está dentro, Toda colheita nossa é fruto do que está dentro. Então, óbvio que não vai vir coisa boa do que a gente está cultuando com mágoa. Mas aí o que o ego faz? O ego usa aquele fruto ruim
para justificar que tá certo. Olha, eu falei como todo mundo é horrível, como todo mundo é mal, olha o que estão fazendo comigo. Só que a gente não percebe que é a gente que está fazendo isso com a gente mesmo quando a gente fica fermentando mágoas. Então o perdão, ele é uma forma maravilhosa da gente se livrar disso e passar a semear coisas boas. A gente muda o nosso sistema de crença, a gente para de culpar o outro, a gente assume o comando da vida e dissipa essas mágoas para que a gente troque, né? Comece a cultivar em terreno fértil coisas boas, né? A harmonia e o amor começa a trabalhar dentro de nós. Então vamos para a prática. Hoje praticaremos aprender a perdoar. Se estiveres disposto, hoje podes aprender a pegar a chave da felicidade e usá-la a favor de ti mesmo. Dedicaremos 10 minutos pela manhã e mais 10 à noite ao aprendizado de dar o perdão e também de recebê-lo. Dá início aos períodos de prática mais longos pensando em alguém de quem não goste, que pareça irritar-te ou que te cause contrariedade se vieres a encontrá-lo. Alguém que de fato desprezes ou apenas tente ignorar. Não importa a forma que tome a tua raiva, provavelmente já o escolheste. Esse servirá. Já pega essa primeira pessoa que apareceu aí na mente. Agora fecha os olhos e vendo na tua mente, olhe para ele por um momento. A gente vai fazer uma imagem mental dessa pessoa. Tente perceber nele alguma luz em algum lugar, um pequeno lampejo que antes nunca havias notado. Lembrando que a gente tem que ser sincero com a nossa questão. Não é para ficar pensando na pessoa e remoendo ou revivendo a situação. Não. Lembra? Deixa o julgamento de lado. Faz a imagem da pessoa na mente e busque uma luz nessa pessoa. Tá difícil? Chama para a centelha dela. Todo mundo é uma centelha. Todos nós somos um. Chama a centelha da pessoa se estiver pesado. Tenta achar uma pequena centelha de luz brilhando através do feio retrato que mantens dele. Olha para esse retrato até que vejas uma luz em algum ponto e em seguida tenta deixar que essa luz se estenda até cobri-lo, fazendo com que o retrato seja bonito e bom. Então a gente vai chamar pela centelha dessa pessoa, a gente vai ver brotar essa luz de dentro dessa pessoa e essa luz vai cobrindo toda a imagem que a gente tem da pessoa, até que a gente consiga ver luz total nessa pessoa. Olhe por um momento para essa percepção mudada, para essa pessoa envolta em luz, e volta a tua mente para aquele a quem chamas de inimigo. Então a gente tem a imagem da pessoa aqui envolta em luz e a primeira imagem que a gente fez dela, quando ela ainda era um inimigo nosso. Procura transferir para ele a luz que aprendeste a ver em torno do teu antigo inimigo. Então a gente vai preencher essa imagem aqui do inimigo com a imagem desse inimigo envolto em luz, com a imagem da centelha desse inimigo aqui. Percebe-o agora como mais do que um amigo para ti, pois desta luz a sua santidade te mostra o teu Salvador, salvo e pronto a salvar e curado e íntegro. Então essa pessoa que antes era o inimigo, hoje a gente vai entender que ela nos deu a oportunidade de treinar o perdão e de treinar o amor. Então, deixa que ele ofereça a ti a luz que vês nele e deixa que o teu inimigo e o teu amigo se unam, abençoando-te com o que deste. Agora és um com eles e eles contigo. Então a gente passa a respeitar aquele a quem a gente só semeava mágoas, a quem a gente só dedicava mágoa e sentimento negativo, porque a gente reconheceu a centelha nele, a gente parou o julgamento, e a luz que a gente optou, que a gente intencionou em ver nele, vai voltar para nós. Ah, Fernanda, mas é impossível, eu nunca vou ter contato com essa pessoa. Não importa, a gente não precisa ter o contato físico, a gente não precisa olhar nunca mais para aquela pessoa se não for possível, né? Mas não é a intenção de perdoar, é a intenção de tirar essa mágoa, mas tem que ser verdadeiro, a tua intenção de perdoar tem que ser verdadeira. Ah, eu vou fazer aqui o exercício, mas pô, a Fernanda falou que eu não preciso mais ver nada, nem olhar na cara dele também, então tá bom. Não é assim. Não precisa mesmo ter o contato, porque a gente não sabe o momento de cada um, né? Mas o que importa é o nosso momento, é a nossa intenção. A gente vai fazer essa doação do perdão. O outro não importa, né? É um momento nosso, tudo é quântico, tudo é energia. Então a gente vai doar esse amor, a gente vai optar, se livrar das mágoas e ver a centelha do outro.
Com esse exercício, a gente recebe em troca a visão da nossa própria centelha. O perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado, e saberei que sou filho de Deus, sou filho perfeito de Deus. Então, eu vou ler uma parte aqui, eu vou voltar. A gente, quando unificar essa imagem, né, do que antes era um inimigo, do que agora a gente conseguiu reconhecer como um ser de luz, aí ele fala assim, ó, agora foste perdoado por ti mesmo. A minha intenção de perdoar o outro fez eu me perdoar, porque sempre a gente acha que é o outro, mas é sempre um problema da gente com a gente mesmo. Não esqueças ao longo do dia o papel que o perdão desempenha em trazer felicidade a cada mente que não perdoa, incluindo entre elas a tua. Aí a gente vai dizer a cada 1 hora essa frase que eu vou repetir aqui. O perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado, e saberei que sou o filho perfeito de Deus. Quando nesse exercício de hoje a gente intencionou ver a luz no outro, que até então era um inimigo, a gente está falando para a gente mesmo, olha, eu estou voltando a me ver como um filho de Deus, sem pecado, sem ter criado mal, sem ter feito mal a ninguém, me perdoando a imagem que eu tenho inconscientemente errada de mim mesmo, eu tiro isso que eu projetei no outro, eu trago de volta e eu curo isso. Perdoando o outro, a gente está curando a nós mesmos. Não precisa entender isso ao pé da letra agora, mas apenas vamos praticar esse exercício. Com contato com a nossa centelha, a gente vai obtendo as respostas certas. Mais para frente a gente vai entender melhor como que isso acontece. Mas o importante agora é a gente ter a intenção de nos livrarmos do julgamento e das mágoas que a gente veio semeando em relação aos outros. E assim, tirando isso que a gente semeou por tantos anos em relação a nós mesmos. Boa prática, pessoal.